5h08, de volta com o Café com Notícias aqui pela Rádio Universidade. 5h19 e o assunto agora no Café com Notícias, né? Então, assunto de destaque, começou ontem, né? Nesse dia 25, a UCPEL está sediando o encontro sul-rio-grandense de neonatologia e enfermagem neonatal. Então, é a 20ª Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatologia e o 4º Encontro Sul-Rio-Grandense de Enfermagem Neonatal. E eu recebo aqui comigo já nos estúdios a doutora Rita de Cássia Silveira, ela que é presidente do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e coordenadora da jornada, e também o professor Renato, fugiu o sobrenome do professor Renato Porcianoi. Muito obrigado pela presença aqui no programa e, claro, né, professor Renato, que foi o idealizador da jornada, que teve a sua primeira edição aqui em Pelotas e retorna, então, à sua casa, né? Começou ontem e vai até este sábado, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente da proposta, dos assuntos que são discutidos, né, e desses temas que estão sendo trazidos para essa edição de 2015. Muito boa tarde. Começo, então, com a doutora Rita. Boa tarde. Na verdade, a proposta é bastante atual. Nós temos discutido desde ontem, desde a reanimação do recém-nascido em sala de parto, para que ele sobreviva com mais qualidade, até o acompanhamento dele após a alta, com segurança e avaliando, então, como que é a sobrevida desse prematuro. E para que isso aconteça bem, tem sido debatido muito o cuidado com esses bebês, né? O suporte de respiradores, o suporte de medicamentos, como os antibióticos nas infecções, a fototerapia para o amarelão e aí por diante. É bem amplo os temas debatidos. Todos bem amplos e todos muito atuais, né? E dentro dessas, eu vi aqui dentro da programação, também a gente vai ser abordado neste sábado o teste do pezinho, o teste da orelhinha, testes que ainda não são muito populares, né? Infelizmente, o teste do pezinho até hoje em dia já é mais amplo, o pessoal já tem um conhecimento básico. Mas desses outros também que estão presentes na jornada, pode falar um pouquinho para a gente? Na verdade, a triagem do recém-nascido como um todo tem sido cada vez mais atualizada e melhorada. O teste do pezinho realmente ele é bastante divulgado e conhecido de todos e disponível na rede pública. No entanto, existe o teste do coraçãozinho, que é a saturação diferencial do oxigênio do bebê em 2 pontos, na mão e no pé, por exemplo, e é importante de ser feito como uma triagem para problemas cardíacos, cardiopatias congênitas, e o teste da orelhinha para ver a questão da audição também. O único que a gente tem alguma ressalva é o da linguinha, que realmente faz parte do exame físico do bebê. Sim. E não precisaria de uma regulamentação formal. Mas todos os demais são fundamentais e, na verdade, são regulamentados pelo Ministério da Saúde e devem fazer parte da avaliação de todo bebê que nasce, seja normal ou doente. Como é que funciona o teste da linguinha? Que agora eu fiquei curiosa, já que temos uma ressalva. Professor Renato, fala. Não, o teste da linguinha é um teste que foi regulamentado pelo governo. A revelia, na verdade, do parecer da Sociedade Brasileira de Pediatria e do próprio Conselho de Fonoaudiologia. Existe um trabalho que foi feito com um número reduzido de recém-nascidos, em que filmaram os recém-nascidos e viram que alguns recém-nascidos têm o freio da língua muito curto. E talvez, eventualmente, esse freio da língua muito curto possa interferir na amamentação. Em função disso, o governo estabeleceu uma portaria em que todas as crianças teriam, ao nascer, deveria ser feito um teste para ver se o freio da língua é curto ou não. Isso, na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria acha que não tem por que isso ser regulamentado a nível de portaria ministerial, uma vez que isso faz parte do próprio exame físico do recém-nascido, a mesma coisa que você
fazer uma portaria dizer que é obrigatório escutar o coração, Isso apalpar o já é abdômen. básico, então, né? Isso Procedimento faz que seria básico. Isso faz parte do exame físico do recém-nascido. Em todo caso, isso aí foi regulamentado como uma portaria ministerial e isso aí, então, passou a ser obrigatório. E isso é o que está sendo feito, está começando a ser feito atualmente, apesar de que já era feito naturalmente no exame físico do recém-nascido. Então, esses são temas que estão sendo trazidos para esta edição entre, né, a questão também das UTIs, todo esse período, né, que o bebê nasce, tem um período mais intenso de cuidados, né, tudo isso está sendo discutido nessa edição de 2015, que começou ontem. Podiam falar um pouquinho do que a gente já teve, já foi discutido, o que ainda tem para a programação deste final de semana dentro da jornada? Nós tivemos um convidado que participou ontem à noite, na abertura, e hoje pela manhã, do Chile, professor Jorge Fabres, um nome muito conhecido no Chile, na América do Sul, e veio nos prestigiar em função de ser uma edição comemorativa. E ontem ele abordou um tema muito relevante, que são as atualizações na reanimação neonatal, no nascimento do bebê, que deve ser feito por pediatra habilitado e capacitado em fazer a reanimação neonatal. Hoje ele abordou outro aspecto relevante que causa muita sequela no bebê prematuro e tem alta taxa de mortalidade também, que é uma doença intestinal, uma infecção intestinal grave do período neonatal, a enterocolite necrosante. Então, ele falou dos fatores de risco, de como prevenir, o que se pode fazer. Foi muito interessante. Se falou também, que é um tema bastante atual, foi inclusive motivo da conferência do professor Renato, aqui presente, Renato Procianoi, a questão da asfixia perinatal, do risco de um bebê que nasce mal, e como manejar, como trabalhar para diminuir as sequelas. Então, são temas muito atuais, muito relevantes e importantes. Isso tudo já foi falado, já se falou de antibióticos hoje à tarde, já se falou do neurodesenvolvimento do prematuro. Está agora terminando a edição da tarde com uma importante abordagem sobre surfactante e modos de ventilação para proteger o pulmão. Então, é infinita o que se tem a discutir em neonatologia e o que se tem a aprender e crescer. Gama de assuntos bem variados, né? E todos de muita importância. Para os profissionais que estão interessados em acompanhar ainda o sábado, né? Que a gente tem uma programação ainda neste sábado. É possível ainda se inscrever para acompanhar? Como é que está esse processo? Bem, eu creio que vale a pena, porque os temas são interessantes, apesar de que já se perdeu bastante. Sábado é apenas durante a manhã, termina no final da manhã, e a parte de enfermagem e neonatologia no sábado são juntas, né? E onde será abordado uma questão multidisciplinar do cuidado individualizado ao recém-nascido, manejo da dor, como minimizar a dor do bebê, explicar que o bebê sente dor, qual é o papel da enfermagem, qual é o papel do pediatra e do neonatologista. Esse é um tema bem difícil, interessante. Né? O bebê é uma condição bem complicada, meio que tem que adivinhar, né, os sinais que o bebê está dando para poder definir o que é, né? Isso aí da dor e tudo mais, são detalhes. Ele não fala, né? Exatamente, o bebê não tem como dizer o que está acontecendo, então são detalhes que o profissional tem que estar muito atualizado e por dentro realmente. Bom, e o professor Renato foi o idealizador dessa jornada, né, que retorna hoje a Pelotas. Da onde surgiu? Surgiu do seguinte, a gente, há 20 anos atrás, a gente julgou importante ter uma atividade da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul que se desenvolvesse no interior do estado. Então, na ocasião, eu era presidente do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, e foi idealizado, então, uma jornada de neonatologia que seria anual, e cada ano seria num centro universitário do Rio Grande do Sul, excluindo Porto Alegre. Então, isso foi feito de lá para cá, tem sido feito, e nos últimos 20 anos tem tido sempre uma jornada anual de neonatologia,
uma vez em Pelotas, uma vez em Caxias, uma vez em Passo Fundo, uma vez em Santa Maria, uma vez em Rio Grande. Circulando, então. Foi pelos centros universitários. O último ano foi em Santa Cruz, que era uma universidade, faculdade nova, que abriu há menos tempo. E, na ocasião, quando se iniciou, se optou, na ocasião, por iniciar por Pelotas. Talvez até por umas questões afetivas, porque, apesar de eu ter me formado em medicina em Porto Alegre, ser professor em Porto Alegre, ter feito minha formação fora, né? Eu sou de família de Pelotas, eu sou pelotense. Então acabou tendo que, uma tendência aí já. Quando a primeira foi idealizada, o primeiro lugar que me passou pela cabeça foi Pelotas. Pelotas. E a gente iniciou por Pelotas, e daí para frente os próximos presidentes do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, eles mantiveram essa tradição, apoiado pela diretoria da sociedade. Sim. E isso aí se manteve durante esses 20 anos. É uma iniciativa que chama atenção, porque algo que dura 20 anos significa que já se consolidou, né? Que é significativo. Exatamente. Né? Não, e representa muito até para os acadêmicos, né? A gente que podem acompanhar, vem profissionais de outras regiões, no caso, esse ano, o médico chileno, né? Que esteve junto e traz muito enriquecimento de conhecimento para aqueles que estão se graduando, se especializando na área. Então, para nós aqui, que é um polo educacional, com certeza é muito importante. Agora, fugindo um pouquinho, fugindo da jornada, mas não do tema, eu queria um pouco da opinião de vocês, da visão de vocês. O que vocês observam hoje na nossa estrutura, principalmente para o atendimento imediato, assim, de uma UTI pediátrica? Como é que está a situação? O que vocês observam da situação estrutural da saúde aqui na região? O professor Renato já deu um sorrisinho. Não, mas é que a gente sabe que os profissionais estão se qualificando, mas a gente sabe das dificuldades, né, da região. Assim, a doutora Rita é presidente do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e eu sou o presidente do Departamento de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente, acho que é uma ideia conjunta. Nós temos ideia assim, de que os profissionais estão cada vez mais qualificados. Se a gente comparar 20 anos atrás com hoje, ou hoje com 20 anos Sim. atrás, a qualificação dos profissionais hoje é infinitamente superior de 20 anos atrás. O nosso problema maior é a estrutura da saúde pública brasileira. É aí que a gente esbarra, né? Que aí a gente esbarra, isso é uma coisa a nível governamental, que infelizmente a própria Sociedade Brasileira de Pediatria tenta, e a própria Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul também tenta, de alguma forma, interferir, ou o que seja, mas não é tão simples assim. Então, realmente, a condição da saúde pública brasileira está um pouco complicada. Deixa a desejar, né? Porque a gente discute, tem o teste, a gente teria possibilidades de amenizar a longo prazo aí muitas doenças, né? Justamente com o teste do pezinho. Se tudo aplicado corretamente, tendo condições, a gente poderia diminuir esse impacto no futuro de uma forma bem expressiva. Há que se trabalhar com prevenção, sem dúvida. O que a gente percebe, por exemplo, com relação à região sul do estado, Pelotas é um centro de referência para a região sul. Tem 2 universidades importantes, tem UTIs bem organizadas, tem profissionais capacitados aqui. Então, Pelotas acaba recebendo, concentrando, Pelotas e Rio Grande, basicamente, os casos mais complicados da região, né? E tem condições de fazê-lo. A gente percebe que poucos casos complicados daqui chegam em Porto Alegre. É um que outro detalhe que nós temos lá que ainda não tem aqui. Então, o problema maior é, como o professor Renato já comentou, o doutor Renato, não é exatamente a qualificação do profissional. O profissional se atualiza, basta ver o número de inscritos na jornada. Que a gente acompanhando aqui, né? Exato. É enorme. É interessado, a comissão local aqui não mediu esforços também para organizar uma jornada junto conosco, punjante, interessante, com uma programação científica bem pautada e bem atual. Então, não é esse o problema é estrutural mesmo, e diria até financeiro.
falta recurso para a saúde. Isso é chavão, eu sei, é notícia de jornal todo dia, mas é uma realidade. E a nossa área envolve muito também a qualificação do pré-natal, né? A gestante bem acompanhada, com exames bem feitos, tem um tipo de chance de ter um parto, né, com menos complicações. Um parto, enfim, tranquilo. E aquela gestante que não fez o pré-natal ou que fez de forma incompleta, que não conseguiu ter a qualidade ideal com exames, ela pode ter uma série de complicações e problemas que vão aparecer no momento do nascimento. Então, essa estrutura da saúde deixa muito a desejar. A gente acompanha hoje bem, a gente vê os profissionais se qualificando, né, e aqui concentrando toda uma região, e ainda a gente perde nesses quesitos estruturais, o que é uma pena, porque a gente tem condições de se ter recursos, de evitar muita complicação de saúde futura, acompanhando desde o pré-natal, testes, enfim, mas ainda é uma realidade. A gente bate nessa tecla porque é importante essa conscientização para o pessoal que está em casa nos ouvindo, cobrar investimentos, acompanhar como é que está a situação ali da UBS do bairro, do seu postinho, e questionar, ir lá e bater na porta, né? Como a gente diz, vamos fazer esse agito para ir além, para que não fique a gente sempre nessa deficiência de estrutura para o atendimento da saúde pública em todo o Brasil. Bom, para a gente arrematar, senão vou me alongando aqui, né? Vamos voltando a falar da jornada, que nessa sexta-feira, como disse a doutora Rita, já está encerrando suas atividades, mas que amanhã tem ainda programação voltada, começando pela manhã exclusivamente, começando às 8h30 então, com o Hot Topics, com triagem neonatal, com a coordenação da mesa de Paulo Patriota, né? Já falando então do teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho e o teste da linguinha, será a pauta deste começo de manhã de sábado, a partir das 9h40, mini conferência Como Evitar o Crescimento Extrauterino Restrito. Então, já mais um tema discutido. A partir das 10 horas, perguntas e debates, coffee break, e às 11 horas, uma mesa redonda com o tema abordagem e manejo da dor no recém-nascido. E ao meio-dia, portanto, o encerramento desta 20ª jornada, né, 20ª jornada sul-rio-grandense de neonatologia e o 4º encontro sul-rio-grandense de enfermagem neonatal. Agradeço ao doutor Renato, doutora Rita, pela presença aqui no Café com Notícias. Muito obrigado. Voltem sempre, que esta jornada se mantém. 20 anos ela já se consolidou, com certeza, e os profissionais vão mantê-la, porque, como a gente disse, os profissionais buscam a qualificação, sem dúvida, sempre. Muito obrigado, então. Sucesso em mais uma edição. Obrigado. Tá certo, então, o Café com Notícias faz um intervalo, agora 5h37. Eu volto já depois da pausa do cafezinho.